Muito bem, oitavo ano, voltando aqui com a segunda parte da nossa aula. Então, nós íamos falando sobre o processo de independência das 13 colônias, não é? Falamos que nesse contexto todo de luta contra a Inglaterra, um montão de batalha vai acontecer. A imagem aqui está mostrando para a gente a Batalha de Trenton, lutada lá em New Jersey, tá? Que vai ter como líder um cara muito importante também para a história até hoje, idolatrado nos Estados Unidos, que é George Washington. Muito bem. Que após o processo de independência como um todo, o George Washington se torna o primeiro presidente dos Estados Unidos. Ok? Estamos falando ainda de 13 colônias, não o território como nós conhecemos hoje. Tudo bem? Notem que para que a independência possa ocorrer, um montão de batalha aconteceu também. Tá? Então houve muita luta entre os colonos versus as tropas da metrópole inglesa, certo? Mesmo que a independência tenha acontecido em 1776, as lutas só vão acabar em 1783. Então notem que o processo é bastante longo, né? Cercado de muita dor, de muita morte, muita batalha, muita luta, enfim. Aí você pode se perguntar, como é que uma colônia praticamente isolada conseguiu vencer as tropas da sua metrópole inglesa? A Inglaterra na época era muito forte, tinha um exército muito forte, uma marinha muito forte, uma força militar gigantesca. Como é que uma colônia, então, ou 13 colônias no caso, puderam vencer a metrópole? É muito fácil entender o porquê. Tá? A França, a rival eterna da Inglaterra, vai ajudar os colonos na luta pela sua independência. Entenderam? É por isso que as 13 colônias, não é, com um exército bem fraco, bem mal armado, pôde vencer a sua metrópole inglesa, porque contou com a ajuda da França, uma rival histórica da Inglaterra. Tudo bem? É assim que a história é feita. Beleza? Legal, então. Então, após a independência, é criado um documento chamado de Declaração da Independência, influenciado muito fortemente por ideias iluministas, e vai trazer algumas aspas, verdades incontestáveis. Então, se você pegar o texto da Declaração de Independência para estudar, ela fala um montão de coisa importante ali, que eu queria frisar isso para vocês. Então, na Carta de Independência Americana, está lá escrito o quê? Todos os homens, não é, nascem iguais e dotados por Deus de certos direitos fundamentais: a vida, a liberdade e a busca por felicidade. Isso está na Carta de Independência Americana. Beleza? Outro ponto importante. Claro que se isso acontece ou não já é uma outra história. Porém, a carta traz no seu texto essa passagem. Outro ponto importante, tá? A carta fala que a função do governo é assegurar aos homens tais direitos. E todo o poder só vai funcionar, só será legalmente exercido quando contar com o consentimento dos governados. Ou seja, o povo precisa apoiar o governo. Tá? Se há um governo eleito, ele deve trabalhar para o povo. Tudo bem? Só há governo quando há consentimento de governados. Só há governo quando o povo consinta que esse governo exista. Tudo bem? Legal. Se acontecer de um governo contrariar esses fins, afinal é importante que você governe para o povo, é direito do povo alterar esse governo ou abolir esse governo. Portanto, a Carta de Independência não admite tirania, não admite ditadura, tá? Não admite governo fraudulento, governo que manipule. Isso, lógico, muito teoricamente. Ok? Outro ponto importante.
Quando a independência acontece, nós não temos mais 13 colônias, tá? As colônias se tornam independentes a partir de agora, independentes com relação à metrópole inglesa, fazendo surgir os Estados Unidos da América, certo? Outro ponto importante. Aqui na América, nas 3 Américas, esse é o primeiro estado independente a ser formado. Estamos falando aqui de 1776, muito anterior, por exemplo, à nossa independência. Esse ato histórico é tão importante para os Estados Unidos até hoje, que é o feriado mais importante na história dos Estados Unidos. Tudo bem, tranquilo. E aí você vê algumas imagens de desfiles, de comemorações à independência americana. Ok, pessoal? Muito legal. Olha só. É importante frisar um ponto aqui, e isso tem que ser falado, porque a independência foi feita, como sempre, pela elite, nunca pelo povo. A nossa também foi. A nossa independência, a nossa república, nunca tiveram participação do povo. Sempre foi feita pela elite. Certo? Vejam só. Alguns anos mais tarde, em 1787, é criada a primeira Constituição Americana, a primeira Carta Magna dos Estados Unidos, certo? Onde o antigo sistema colonial é extinto, tá? E vai ser reafirmado ali que todo cidadão tem direito à vida, à liberdade e à busca por felicidade. Ok, legal, muito bonito, estou quase chorando aqui. Porém, é importante que você entenda que a ideia de cidadão não contemplava todos na época. O cidadão era visto, não é, como o homem branco, o homem que tinha posse, tá? Ou seja, os direitos de que trata a Constituição Americana não vão contemplar a todos. Afinal, isso foi negado aos escravos e seus descendentes. Ok? Vejam que agora, isso aconteceu no Brasil também, cara, então não é só de americano. Vejam que após a independência, a escravidão foi mantida e só vai ser abolida muito mais tarde, em 1863. Foi anterior à nossa, que foi em 1888, né? Então ela foi anterior à nossa, porém, ela vai acontecer muito mais tarde, muito depois da independência. Legal. Porém, mesmo que não houvesse mais escravos nos Estados Unidos, ainda havia muito racismo, havia muita distinção social, muita segregação racial até os anos 60, certo? Então, independência foi proclamada, escravos foram libertados, porém não houve igualdade racial em nenhum momento, tá? Até os anos 60, ainda havia segregação racial nos Estados Unidos. Tudo bem, isso, claro, essa distinção de etnias não foi, aspas, privilégio de negros, não é? Afinal, o indígena também sempre foi totalmente menosprezado na história americana. Para quem já assistiu filmes de Bang Bang, de Velho Oeste, sempre o mocinho é o branco e o bandido é o índio. Ou seja, índio e negro para os americanos são etnias totalmente distintas, totalmente sem importância. Ok, pessoal? Bom, temos atividades. Para quem já quiser ir tentando fazer, ótimo, mete a cara aí, cara, tenta fazer mesmo, não é? E aí a gente volta agora, vai se encontrar na terça-feira que vem à tarde para correção de atividade e para tirarmos dúvidas. Tudo bem até aqui? Legal, ó. Antes de acabar, eu vou te sugerir 2 filmes sobre o assunto que nós falamos aqui. O primeiro é esse aqui, ó, A Lenda do Tesouro Perdido, que vai tratar da independência americana, dos heróis americanos. Então, vale a pena dar uma olhada, assistir o filme, para tentar entender melhor os assuntos que eu falei. E outro filme que eu sugiro para vocês é esse aqui, ó, é bem mais recente, Estrelas Além do Tempo, que vai tratar da questão racial
em território americano, lá nos anos 60. Tudo bem? Fica aí a dica, claro que não é obrigado a assistir, mas fica a dica aí para quem quiser. Valeu, pessoal. Detalhe importante, isso encerra esse nosso primeiro módulo do segundo bimestre, ok? Caso surja alguma dúvida, pode procurar no WhatsApp, no privado, enfim, para a gente então trocar uma ideia. Valeu, oitavo ano. Por enquanto é só e até a semana que vem. Valeu!